Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje nós estamos perto do Senhor Jesus Cristo, andando sobre as águas, e Ele vai convidar São Pedro também a andar sobre as águas junto com Ele. Vamos pedir graças aos especialistas para entender a regra do dia de hoje e fixar todas essas graças nas nossas almas. Vamos rezar também nesta Santa Missa, de uma maneira particular, pelos pais, os pais que se encontram por cada um de nós, pelos nossos pais também. Agora vamos pedir perdão das nossas almas. No dia que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tarde culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Deus eterno e todo-poderoso, a quem inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai. Fazer crescer em nossos corações o espírito de adoção filial, para merecermos entrar um dia na posse da herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho que é Deus, e com nosso vivo e reino na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Calé, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os gelos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isso, Elias cobriu o rosto com um manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vossa vontade
da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo, em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas, a eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos, Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, Aleluia. aleluia, Aleluia. eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra, Hosana, ó Senhor, vem me salvar. Aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos sentar-se. Hoje, Dia dos Pais. Aliás, o nosso bom cantor ficou tão emocionado com esse Dia dos Pais, que ele lembrou certamente do progenitor dele, etc. Ele ficou tão emocionado que ele treinou uma coisa antes da missa e depois canta outra durante o salmo. Ele treinou o versículo de uma forma e depois ele durante o salmo estava tão emocionado que ele cantou outro. Por que Dia dos Pais? O que é um pai? Aliás, a oração do dia fala disso. Se vocês puderem fazer a caridade de entender pode ser uma missa melhor.
Diz, Deus eterno e todo-poderoso, a quem? Aí vem, inspirados pelo Espírito Santo, ousamos chamar de Pai. Nós ousamos, temos só ousadia de chamar o próprio Deus de nosso Pai. Por quê? Por causa do Espírito Santo. Aí nós vem o pedido, fazei crescer em nossos corações o espírito de adoção filial. Então nós pedimos que cresçamos nesta filiação divina, para merecer um dia entrar na posse da herança prometida. Porque sendo filhos de Deus, nós somos entrar na vida eterna. É isso, aí está toda a liturgia do dia de hoje. O que é um pai? Imagine alguém aqui, um senhor aqui que é pai, tem um filho, ele manda fazer uma estátua do filho dele, que é perfeito, ele contrata um super artista e faz uma estátua tão perfeita que parece em tudo com o filho. Se deixa o filho dele parado num banco, coloca a estátua ao lado e manda o filho ficar parado, ninguém consegue distinguir o filho da estátua. Não sei se entenderam. É um domingo de manhã, todo mundo está ainda, o dia não saiu muito o sol, está todo mundo ainda acordando. Entenderam? Os dois, o filho e a estátua. Perfeito. Podemos chamar aquela estátua perfeita de filho? Não. Por que não? Mas está igual, parece igual. Porque justamente o que confere, o que faz com que se torne filho, é ter a natureza do Pai. O Pai transfere sua natureza, a natureza humana, para o filho. A estátua, por melhor que seja, melhor material que seja, ou mais artisticamente mais bem elaborada, não tem natureza humana. É inanimada. É uma pedra ou o que se quiser. Não tem natureza humana. Pai confere a natureza. Ora, nós acabamos de ler a oração do dia que diz isto, que nós possamos chamar a Deus de Pai. Nós não temos natureza divina, nós somos criaturas. Deus se é criado. E entretanto, na bondade dele, ele nos eleva acima de toda a criação e nos dá uma participação na natureza divina, que é a graça. Nós, quando somos batizados, naquele bendito momento que o Pai diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós recebemos uma infusão na graça de Deus, por onde nos tornamos de fato filhos de Deus. Nós temos uma participação da natureza divina. E isso nos eleva acima de toda a criação. A criação tem os minerais inanimados, tem os vegetais, no primeiro grau de vida, tem os animais, tem os seres humanos, que além da parte animal, nós temos uma alma imortal. Tem os anjos, que são puros espíritos. Acima de nós, um anjo só pode derrotar o exército inteiro, porque não é limitado pela matéria. Mas acima de tudo isso, no grau mais alto da criação, está este vínculo, que é a graça de Deus, que nos faz participar da própria vida de Deus. E por isso, por ter a graça de Deus, por ter a vida de Deus, por ser filho de Deus, nós temos o direito da herança do céu. O filho tem direito à herança do Pai. Então, Deus nos dá, quem morre na graça de Deus, tem direito a ir para o céu. Não é mais um dom. O dom gratuito que Deus dá é a graça. Mas quando uma pessoa já é filho de Deus, ela tem direito à herança eterna. E a herança do Pai qual é? É o próprio céu, e ver Deus face a face. Não sei se está claro. É belíssimo isso. Por isso, nós temos que fazer de tudo para manter-se no estado de graça. Porque quem está na graça de Deus já tem o céu garantido. E vai viver para sempre. Por que viver nessa terra? Nessa terra, ainda que você chega ainda que chega a 100 anos, já os dentes começam a cair, a coluna não dá mais, o joelho começa a enfraquecer. Essa vida nesta terra cheia de misérias não é a vida eterna. Deus nos veio trazer a vida eterna. E é o penhor dessa vida eterna, a primeira promessa disso, é que quem está na graça já tem no coração dele o Divino Espírito Santo. Por isso,
São Paulo diz: vocês têm o Espírito Santo. E aí está toda a oração que nós dizemos. Por causa de ter a graça de Deus em nossos corações, o Espírito Santo em nossos corações, nós ousamos chamar Deus de nosso Pai. E aí ele tem pedido: dai-nos a graça de aumentar esse espírito filial, não perder a adoção filial. Porque quem perde a adoção filial volta a ser apenas homem. Ou homem. Se sou homem, não sei. Porque ninguém fica apenas no plano do homem. Como o homem foi feito para uma coisa muito alta, se ele não sobe, ele vai procurar aquela coisa infinita numa outra coisa mais baixa. E os homens vão se degradando. É o mundo de hoje. Agora, aí está a leitura de hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, ele acabou de multiplicar os pães. E eles, a multidão, está alucinada, era o melhor pão que eles já comeram. E os apóstolos, contagiados por aquela alegria, por aquela efervescência, os apóstolos também uma glória humana. E por isso nosso Senhor Jesus Cristo manda eles embora. Está aqui, depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua vez para outro lado do mar. Por quê? Porque ele não quis que os apóstolos se contagiassem daquele espírito errado da multidão. Deus veio, nosso Jesus Cristo veio multiplicar os pães, ele veio fazer milagres físicos, como promessa de uma coisa muito mais alta. Ele veio nos ensinar de que ele vai curar os males em nossa alma. Ele veio multiplicar os pães como promessa da Eucaristia. Mas como as pessoas estavam ainda começando, eles ficavam no primeiro grau, queriam pão e ficavam nisso. E eles queriam também um Messias humano, um Salvador humano. Lembra-se, não, Domingo de Ramos, eles vão dizer: pousar no filho de Davi, isso, aquilo, porque eles queriam estar livres dos romanos. Os romanos tocavam na parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Dizem que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Eles tinham que pagar tributo, então eles queriam estar livres. Eles queriam um Messias humano, um Salvador político. E nosso Deus nos dá muito mais. Não é apenas não pagar impostos, que é isso? Não paga impostos, você vai morrer do mesmo jeito. E pior ainda, se não está na graça de Deus, nem fica pobre. Um cachorro, um bicho morre e não tem vida eterna, vira pó. Mas o ser humano não, vai para o céu, vai para o inferno. Então devemos trazer isso. Só que eles estavam ainda no início, queriam pão. E os apóstolos estavam: nossa, agora é glória, olha aí, todo mundo está querendo glória. Então o Senhor manda eles embora. Para eles que tinham que ser a coluna da igreja, tinham que ser formados a ver todas as coisas pelo lado mais alto, pelo lado sobrenatural, e não apenas o pão humano, nem a glória humana. E ele manda eles embora. E ele mesmo despede das multidões e sobe para a montanha para rezar. Porque ele também não quer a glória humana. Ou seja, a glória apenas humana. Ele quer a glória humana enquanto filho de Deus, mas não queria ser aclamado como um rei político, como aliás ele fez a mesma coisa no Domingo de Ramos. Então ele sobe a montanha para rezar, as multidões vão embora. E a barca vai com os apóstolos, e no pior momento, no momento mais escuro da noite, pelas 3 da manhã, tempestade, a barca já longe da terra. Tempestade. Assim acontece em nossa vida. Todos nós estamos nessa terra para sermos provados, passar pela provação. E Deus permite a provação para nos limpar, como Ele faz aqui com os apóstolos. Porque como eles estavam com uma visão muito humana, eles tinham visto um super milagre. Em vez de pensar no milagre, na fé, nisto, aquilo, naquele que fez o milagre, eles estão pensando na gloriazinha deles. Quem vai ser o primeiro, quem não sei quanto, etc. A partir do momento que Deus não está no centro, começa todos os problemas. E iam começar as briguinhas deles. Várias vezes os evangelhos contam, eles brigavam entre si, quem era o primeiro. Então nós chamamos eles tempestade, escuridão, longe da terra. Nesta hora, quando eles sentem a contingência, a fraqueza, sentem-se nada, eles que faz pouco estavam os colossos, estavam prontos para ser os senhores dos outros. Eles sentem, está caindo, e agora? Vou afundar. Nesta hora, nós seremos nada sobre a
Ele multiplicou os pães para mostrar o poder dele sobre o alimento. Ele anda sobre as águas para mostrar o poder dele sobre o corpo dele. Se ele tem poder sobre o alimento e ele tem poder sobre o corpo, ele vai fazer do corpo dele o alimento dos homens. Aí está a Eucaristia. Este trecho está contado em São João, no 6º capítulo de São João, e logo em seguida, depois da multiplicação dos pães e de andar sobre as águas, tem um longo discurso da Eucaristia. Enfim, ele vem até eles andando sobre a água. São Pedro veio. São Pedro, agora sim, no medo, ele esqueceu de todas as loucuras humanas, voltou à visão verdadeira da fé, ele, por confiança e por amor a nosso Jesus Cristo, veja bem, ele não pede para andar sobre a água, ele pede, posso ir até vós. Ele pede, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Ele quer encontrar-se com o nosso Jesus Cristo. Esta é a posição verdadeira. Não é procurar o nosso porque ele vai me dar pão. É procurar ele porque ele é. Ele vai me dar tudo. Mas eu quero ele, não os efeitos dele. Eu não vou procurar os benefícios que Deus vai me dar. Eu vou procurar o Deus que vai me dar os benefícios depois. Ele pede para estar junto ao nosso Jesus Cristo. Não sei o que isso vem, mas vem. Ele começa naquele fervor, anda sobre as águas. Só que ele sente o vento, começa a pensar mais uma vez em coisas humanas, olha para o chão, que não é chão, é mole, é água. Ele começa a afundar. Isso acontece por todo cristão. Nós recebemos a graça de Deus gratuitamente, mas depois nós precisamos passar pela prova. E na prova que vai consolidar a nossa fé, vai fixar a nossa caridade, vai limpar as nossas intenções. Nessa hora, a pessoa tem que fazer uma coisa e olhar para o nosso Jesus Cristo, não olhar para si. Se a pessoa olha para si, procura coisas humanas, ela vai afundar. É o que acontece com São Pedro. Por isso nós termina ele: homem de pouca fé, por que me dirás? Homem fraco na fé, por que me dirás? E aí está toda a liturgia de hoje. Deus nos veio trazer a vida divina. Essa vida divina consiste na graça, que é feito das virtudes de fé, esperança e caridade. As virtudes cardeais, temperança, justiça, fortaleza e prudência. Esta vida divina vai nos elevar acima de nossa natureza, vai me fazer agir como Deus. Como Deus é honesto, eu vou conseguir ser honesto. Como Deus não é egoísta, eu vou conseguir ser bondoso. Como Deus é puro, eu vou ser puro. Quem não está na graça de Deus não consegue praticar nenhum mandamento. Por isso o mundo de hoje a família está desaparecendo. Porque as pessoas, ele ama ela ama ele, eu sou feliz para sempre. Tudo isso, a nossa natureza não dá para isso. Se não tem a graça, não tem estabilidade. Pouco tempo depois, uma briga daqueles, porque os egoísmos de um e outro chocam contra os outros. Depois, tentação e segundo fuga. Enquanto durante milhares de anos, por causa da Santa Igreja, a família era tão estável. Aqui no Brasil. Eu não sou brasileiro, posso dizer isso, o Brasil é um país católico. Nós olhamos para os nossos avós, parecia que eles nunca brigavam. Ele é tão estável, ela era tão estável. Não era verdade, a mesma natureza humana. Mas tinha muita graça. Mantinham-se na graça de Deus. Se perdeu na graça, recuperava por uma boa confissão. Depois rezava para aumentar na graça, porque nós somos Jesus Cristo, pedir e recebereis. Então ela ficava na igreja lá, como dever de orações, rezando. Às vezes o marido um peixe, era um bêbado, era não sei quanto, mas ela rezava, dobrava o tipo. No final da vida ele era convertido, os filhos eram todos bons, porque ela tinha graça. É a graça que basta, sem a graça ninguém faz nada. E por isso São Paulo está lamentando, segundo a leitura de hoje, ele lamenta. Porque a nação escolhida foram os filhos de Abraão. Eles tinham uma verdadeira religião, tinham as promessas, tinham as leis. Nosso Jesus Cristo nasceu da raça de Davi. Entretanto, eles, com toda a genialidade deles, até hoje os judeus, naturalmente falando, são gênios. São gênios mesmo. Mas como rejeitam a graça, São Paulo sente uma aflição, uma tristeza. Todas aquelas qualidades da nada sem a graça. E eles, eles foram chamados, e eles rejeitam tudo e vão ficar com nada. Ficaram com nada.
Ficaram não suportando, de tal maneira foi a rejeição dele, que o vínculo entre Deus e eles, Deus deixou muito claro que ele rompeu. Porque em Palestina havia várias sinagogas em vários lugares, mas havia só um templo. O templo estava em Jerusalém. E o templo foi destruído para mostrar que eles tinham rejeitado a Deus e romperam com Deus. Claro que tem profecias que no final do mundo eles vão converter, mas até lá, que atenta todas aquelas graças, que adianta tudo que receberam, que elevou a natureza a tal altura, isso é graça a Deus. E aí vem a pergunta da liturgia de hoje. Nós que somos pais, cristãos, pais, mães, o que é o mais importante que um pai e uma mãe cristão tem que dar para os seus filhos? Boa comida? Uma boa escola? Não sei, será isso? Quantos pais se matam para dar uma melhor casa, para ir de férias em um lugar diferente, para isso, para aquilo? Depois os filhos crescem, chegam a uma certa idade e se perdem, se afundam neste mundo de lodo. O mundo está amarrado numa crise como nunca houve na história. A impureza campeia por todos os lados. Os filhos ficam insuportáveis. Muitas vezes rompem com a própria família. Ainda quando não rompem com a família, destroçam a própria vida. Vai viver com uma tipa, depois não sei o quê, porque não consegue, depois com outra, não sei o que adianta. Só deu uma melhor comida, deu uma melhor educação para voltar a isso. E depois, se ele não se converte, vai para o quê? Vai para o céu. Que adianta ser um pai quando seu filho vai ser perdido por toda a eternidade? A alegria de um pai e de uma mãe é olhar para o filho e ver que ele está no bom caminho. Ele vai continuar a família na terra. E ele vai ser atenso, vai formar uma boa família, e o nome da família vai continuar a ter outros filhos, etc. E o nome da família vai perpetuar na terra, e eu vou estar junto com ele por toda a eternidade. Isto que é alegria. Ora, isso só acontece com a graça de Deus. E por isso a liturgia de hoje coloca muito central, no dia dos pais, a questão da filiação divina. Nós temos que pedir a graça de manter em nós a filiação divina, não perdê-la. E aí, como consequência, já vamos ter a herança eterna. Eu estou dizendo isso, enquanto eu falo isso, eu lembro, hoje em dia, quantos lugares, quando eu estudava em Roma, fazia meu doutorado em Roma, as pessoas já não têm filhos. Chile, me disseram outro dia, Chile já tem, não, de tão longe são as coisas, as pessoas já não têm filhos, já têm bicho. E tem um parque lá em Santiago, que é a Santiago do Chile, onde as pessoas vão para passear com carrinho de bebês, que dentro do carrinho não tem bebê, tem cachorrinho. Onde vai parar esta humanidade? Se Nossa Senhora não intervém, como ela prometeu em Fátima, o que vai restar? É o pior dos castigos, é a humanidade se destruir a si mesma. Um país que vai subir por si mesmo porque não tem mais filhos, então tem que ter gente de outras partes, daquela raça que vai aparecer. Nós não queremos isso no nosso Brasil. Brasil católico, Brasil protegido por Nossa Senhora Aparecida. Vamos pedir na missa de hoje, nós, a graça de mantermos muito bem na graça de Deus. Tudo o resto virá por crescer. As tempestades virão. Ninguém vai passar sem ter tempestade. E aí, ou é afundar, ou é olhar para o nosso Jesus Cristo. Mas para isso tem que estar preparado antes da tempestade. Antes já tem que ter um espírito de fé. Antigamente no Brasil se rezava o rosário, o terço. Todos os dias as famílias rezavam antes do jantar, por exemplo. E para a missa do domingo é fundamental, nem para a igreja, senão a pessoa perde esta graça. Confessar. Vamos pedir na missa de hoje o que eu vou fazer agora, na hora do ofertório e sobretudo quando o próprio Jesus vai se fazer presente. Vou pedir por cada um aqui, pelas nossas famílias, para que nós vivamos na graça de Deus. Todo o resto, o mundo está afundando, basta não ser cego que perceber que cada dia está piorando. Não tem problema. Esta tempestade, quem está na graça de Deus vai passar incólume. Andar sobre a mar agitado para Deus, para quem é filho de Deus, é muito fácil, porque tem um próprio Deus. Agora, quem não tem Deus, tentar apoiar-se com os judeus no dinheiro, nas relações, nisto, naquilo, no banco, não aconselho. Tem tanta falcatrua por aí, tanto bandido que quer fazer a sua conta, tanto. Tem uma só rocha.
quer chamar Deus. Este Deus que é nosso Pai. Vamos pedir nessa Santa Missa por intercessão de Maria Santíssima, nesse dia em que o nosso cantor sublinhou a festa para nós. É bom, marcou, todo mundo vai lembrar do Dia dos Pais. Agora, nós somos filhos de Deus, Deus é nosso Pai. Jamais percamos este dom que Ele nos deu. Louvado seja nosso Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aleluia, 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 aleluia. Eu confio em nosso Senhor com fé, esperança e amor. Eu espero em sua palavra, Hosana ao Senhor, vem me salvar. Aleluia. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queremos sentar-se.
Orai, irmãos e irmãs, para que nem o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, acolhei com misericórdia os dons que concedestes à vossa igreja, e ela agora nos apresenta. Transformai-os por vosso poder em sacramento da nossa salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo em nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós nos movemos e existimos. E ainda em nossa condição corporal, não suscetíveis todos os dias as provas do vosso amor e Pai, mas também já possuímos o pendor da eternidade. Pois, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitastes Jesus dentre os mortos, esperamos a plena realização do mistério pascal. Por isso também nós nos louvamos com todos os anjos, cantando em alegre celebração a nossa compassione volontarie attraverso a cerca. E grazie Davids, pregi, dedicati discipoli suis disciplinis. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est in corpus meum, quod pro vobis tradectum. Sibi modo prospero genaturis, accipient calicium, iter gratias agens, dedit discipuli suis disciplinis. Accipite et bibite ex eo omnes, hic est
pax sanguinis mei, novi et aeterni testamenti, qui pro vobis et pro multis et fundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in mea commemoratione. Mysterium Fidei. Memories in mortis et resurrectionis Eius, tibi nome anni vitae et calice salutis offerus. Gratias audientes, quia nos dignus amovisti, a stare con te et tibi ministrari. Et supplices de pecamur, ut corporis et sanguinis Christi participes, a Spiritus Sancto conveniam. Recordare Domine, Ecclesiae Tue tutto orbe diffuse, poteam in caritate beneficias, una cum Papa nostro Leone, et Episcopo nostro José Carlos, et universo terra. Memento etiam fratum nostrum, qui in spes resurrectionem storiemet, omniumque in Tua miserazione defuntor, et eus in lume vultus Tui vite. Omnium nostrum quesumus miserere. Ut cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beato Iosef, eius nostrum, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo traquerunt, et carne vitae meriamo est consolis, et Deo Deus et glorificemus per Filium Tuum, Iesu Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. O seu reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que em nós concedei. Dai-lhes o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre conosco. O amor de Cristo nos uniu. Is
nos salve e nos confirme na luz da vossa verdade. Por Cristo, nosso Senhor. Queremos sentar-se uns nessa pergunta. Se desejarem qualquer condições para sentar juntos, podem fazê-lo pela caixinha da capela. Também bem na porta da entrada temos vários exemplares da revista Arautos do Evangelho, uma revista mensal de formação católica, né? Atualmente tem editado em várias línguas, atualmente é uma das principais revistas católicas do mundo. E na entrada da casa também temos uma sala com lembranças, com terços, medalhas, escapulares, chaveiros. Quem quiser conhecer vai estar ajudando também a manutenção aqui da capela. Desejamos a todos uma ótima semana e que Nossa Senhora proteja e abençoe a todos. Antes da menina, gostaria de aproveitar a oração. Quem aqui, apenas uma curiosidade, quem está aqui pela primeira vez? Por favor, levanta a mão. Está muito bem, muito prazer conhecê-los. Gostaria de aproveitar a ocasião para externar minha gratidão ao irmão Reginaldo, que cuida do mosteiro aqui. É sempre uma alegria ser escalado para celebrar aqui, sempre há uma escalação entre os padres dos Arautos do Evangelho, das diferentes casas, para vir aqui ajudar nos sacramentos do domingo. Quem lhes fala, eu sou indiano, sou professor de teologia no Seminário dos Arautos em São Paulo, Zona Norte de São Paulo. Portanto, foi uma grande alegria conhecê-los. Venham nos visitar também. Lá nós temos uma basílica lindíssima. Ela está vinculada à Basílica de Santa Maria Maggiore em Roma. Quem vai em peregrinação a esta basílica recebe as mesmas indulgências como se tivesse peregrinado à Basílica de Santa Maria Maggiore. Então, foi uma grande alegria conhecer a todos. Agradeço ao irmão Reginaldo, agradeço aos irmãos do coro também. Cada vez também é um diferente conjunto que é escalado para vir aqui. Estes irmãos aqui são que cuidam de diferentes setores. Eles já terminaram os estudos e cuidam de diversos setores dentro dos Arautos. Alguns de coisas práticas, ou seja, todos de coisas práticas de uma forma ou outra. Inclusive o jovem que eu usei como bode expiatório hoje, ele foi aluno meu, ele terminou os 4 anos de teologia e agora ele está em Roma. Ele está na nossa igreja em Roma. Ele é espanhol, um pouco bem. Para conviver com os espanhóis tem que brigar com ele. Por isso, porque não é brasileiro, não, é bem espanhol. Então, uma alegria estar com esses irmãos. É raro que nós temos uma ocasião de conviver com os arautos de diferentes casas. Então, estando num lugar como aqui, não podia ser melhor, de maneira que se o irmão Reginaldo nos quiser convidar outras vezes, estamos dispostos. Dito isso, desejo a todos as maiores bênçãos, proteções de Deus Nosso Senhor nesse Dia dos Pais, que nós nos mantenhamos sempre nesta graça de Deus, nesta filiação divina, e assim nós vamos nos ver em um lugar muito mais bonito do que aqui, e que é o céu por toda a eternidade. Portanto, vamos pedir isto nesta bênção final, e que nós vamos receber, ficando de pé, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Deus de toda a consolação, disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda os dons da sua bênção. Amém. Sempre vos liberte de toda a aflição e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. E assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. Amém. E em paz, que Deus nos acompanhe. Graças a Deus. Amen.
When I find myself in time